Antes de qualquer coisa, eu quero desejar um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus e falar para vocês, gente, que Brasília hoje amanheceu um verdadeiro tsunami. Uma sucessão de bombas, uma atrás da outra, que vão cair direto no colo do Lula e também do STF. E temos uma bomba que vai cair direto no colo de Alexandre de Moraes, viu? Moraes está mais uma vez na mira do Congresso americano e desta vez é muito pior do que vocês imaginavam. Só para vocês terem noção, o Congresso dos Estados Unidos acaba de convocar Paulo Figueiredo para depor em uma audiência oficial sobre a repressão transnacional e pode sim acabar de vez com a farra do ministro. Sim, gente, os americanos querem ouvir oficialmente tudo que o jornalista Paulo Figueiredo sabe sobre as perseguições políticas feitas por Alexandre de Moraes aqui no Brasil. É, pessoal, como vocês podem ver, a batata do ministro está assando. E muito, viu? É, mas não para por aí não, viu? Pois como Brasília não para, e eu disse para vocês que é bomba atrás de bomba, pois bem, Lula resolveu se pronunciar sobre o ataque feito pelos Estados Unidos. É isso mesmo. Lula resolveu se manifestar contra os Estados Unidos e a favor do Irã. E, gente, o que ele falou chega a ser tão absurdo que vai chocar todos vocês. O problema é as consequências disso para o Brasil, né? E todos os detalhes e destaque dessa notícia eu vou trazer para vocês aqui também no nosso editorial. É, mas tem mais, viu? Grande autoridade de Israel, e eu não estou falando de qualquer autoridade, não, mandou uma resposta e faz uma das maiores jornalistas da Rede Globo, Eliane Cantanhede, aquela passadora de pano oficial de Lula, passar uma vergonha em rede nacional. Eu também vou trazer esse detalhe dessa notícia para vocês e o vídeo para vocês verem o momento da vergonha, mas não foi só ela não. Tem outra jornalista da Globo que simplesmente foi esculhambada ao vivo. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje. Eu só não vou ficar dando muito spoiler para o vídeo não ficar muito longo e já vou direto ao editorial de hoje. Ao começar com um vídeo que eu preparei para vocês de ninguém mais e ninguém menos do que Alexandre Garcia. E olha o que ele diz sobre isto que Luiz Inácio Lula da Silva está fazendo em relação a Israel. Prestem atenção, gente. Só assistam. Lula está torcendo pelo Irã. É praticamente aliado, ele pessoalmente aliado do Irã. Tem aquela desconfiança que vieram fazer 2 belonaves iranianas no Rio de Janeiro em fevereiro, logo depois da posse dele. Tem gente falando, levou urânio, não sei. Né? Mas certamente, não sei se Mossad sabe de alguma coisa, a CIA sabe de alguma coisa. Mas só para, talvez o Lula não saiba que homossexuais lá são condenados à morte. E mulheres não têm, mulheres são, não é nem segunda classe, é terceira classe. Nenhuma chance. Né? Não pode sequer cortar o cabelo, tem que ter a cara coberta, a cabeça coberta, não pode sair para a rua sem um homem. Né? Talvez Lula e aqueles que estão apoiando o Irã não saibam disso, porque estão apoiando isso também. E o presidente do Brasil já tomou partido, ele está do lado do Irã e contra Israel, claramente. Né? E também toda hora desafia o presidente dos Estados Unidos dizendo que não tem medo de cara feia. Pois os Estados Unidos entraram nessa guerra para acelerar o fim do programa nuclear iraniano que se destina a extinguir Israel do mapa. Fazer uma bomba nuclear que mate todos os israelenses. Hitler não tinha bomba nuclear na época, usava fornos crematórios. Agora é o equivalente, né? Porque uma bomba nuclear também é um gigantesco forno crematório com a temperatura bem mais elevada. Só para vocês terem ideia da gravidade da situação. O Irã sempre esteve por trás da instabilidade do Oriente Médio com vistas a extinguir Israel. O Irã não é um país árabe. O Irã é a antiga Pérsia. Na verdade, o Irã é mais antigo que a Pérsia. A Pérsia é um nome dado pelos europeus. Sempre foi Irã. Né? E depois da ditadura, era um regime aberto, democrático, monárquico, ocidental, com características ocidentais, mulheres bonitas, bem vestidas, biquíni na praia. Né? Aí houve um atentado, tentaram matar o Shah, que era o monarca, o Shah Reza Pahlavi, que era casado com a Soraya, né? Já falei nisso aqui para vocês, né? Era tão popular que muita gente deu o nome de Soraya às suas filhas aqui no Brasil.
Depois casou com a Faradiva, porque a Soraya não lhe deu filho, não lhe deu o herdeiro do trono, e o herdeiro do trono está pronto para assumir. Essa é a única solução para o Irã. Né? Mas, enfim, em 79 houve uma revolução, derrubaram o Shah, ele foi para os Estados Unidos, se não me engano, morreu de câncer, mas o filho dele está lá, está com 59 anos, se não me engano, e já tem um gabinete para governar o Irã. E Ayatollah impôs uma ditadura teocrática, e, vale dizer, religiosa, com os preceitos do Islã xiita. Não é sequer o Islã sunita, que vigora nos países árabes. E sempre os xiitas estiveram por trás do Hezbollah, do Hamas, das agressões a Israel. Só para ter uma ideia, né? Bom, e estavam preparando uma bomba nuclear, ou bombas nucleares. E os Estados Unidos acabaram de fazer um ataque à noite, chamaram de martelo da meia-noite, Midnight Hammer, que na verdade funcionou lá pelas 2 da manhã, no horário local, 18 horas, hora dos Estados Unidos. Imagina que os aviões decolaram do Missouri, decolaram quase do meio dos Estados Unidos, viajaram 18 horas, 2 pilotos numa cabina, 18 horas para cumprir uma missão, reabastecidos várias vezes em voo. Mandaram alguns aviões para o oeste e os outros para o leste, para despistar. Óbvio que os satélites dos aliados do Irã estavam informando, mas silêncio no rádio, silêncio nas comunicações, chegaram lá, ataques de precisão em 2 instalações nucleares com aquelas bombas anti-bunker, né, que penetram no granito, no concreto e depois explodem, e um ataque com um míssil Tomahawk, que saiu de um submarino, também à distância, submarino americano. Um ataque de precisão. Né? Parece que foram 17 bombas. Eu anotei aqui o número dessas bombas anti-bunker que eles usaram, mais os aviões, foram 14 bombas. A frota de bombardeio é o B de Bomber, B-2, que fogem ao radar, são ultra atualizados, tanto que os americanos não vendem para ninguém, para não fazer a desmontagem, para saber como é que funciona. 7. Né? Mais os aviões de reabastecimento. Vocês devem ter notado no noticiário que dias antes, aviões de reabastecimento estavam se deslocando pela rota, né? Ficando pronto. Em ilha do Atlântico Norte, base da OTAN, certamente, para fazer o reabastecimento desses bombardeiros. Lembre-se de se inscrever e, ao final... É isso, gente. Agora, olhem o que aconteceu com Daniela Lima em plena Rede Globo. Passou vergonha, mas antes, vejam o que disse esse porta-voz de Trump. Quanta diferença do governo brasileiro. A operação que o presidente Trump planejou foi ousada e brilhante, mostrando ao mundo que o poder americano está de volta. Quando esse presidente fala, o mundo deve ouvi-lo. E as Forças Armadas dos Estados Unidos o apoiam. A equipe militar dos Estados Unidos e nenhuma outra poderia conduzir a operação que será demonstrada pelo chefe do Estado-Maior. Assim como Soleimani descobriu no primeiro mandato de Trump, o Irã soube que havia 60 dias para paz e negociações. 60 dias, caso contrário, as capacidades nucleares não existiriam mais. Esse não é o governo anterior. O presidente Trump disse nenhuma arma nuclear. Ele busca a paz e o Irã deveria seguir este caminho. Qualquer retaliação pelo Irã contra os Estados Unidos da América será combatido com maior força do que hoje à noite. Assinado o presidente dos Estados Unidos, Donald J. Trump. É importante que o Irã ouça essas palavras. Ele disse isso antes e fala sério. É isso, gente. Enquanto isso, a Rede Globo tentando de alguma maneira passar pano. Olhem o que aconteceu com Daniela Lima. Vejam que vergonha. Olha o que disse Gil Diniz em suas redes sociais, repostando. Que resposta avassaladora do porta-voz
Da IDF de Israel, Rafael Rosenhazen, para cima da blogueira da Globo. Olhem isso. Além do conflito com o Irã, há a frente em Gaza, que se arrasta já um período maior e que é fruto de muita contestação, inclusive na comunidade internacional, por conta de violações a direitos humanos ou mesmo violações à legislação de guerra, né, cometimento de crimes de guerra. O senhor vê risco de que o que houve em Gaza e os questionamentos que se arrastam lá possa ser utilizado como narrativa para transformar o que está acontecendo no Irã em algo que não diga respeito apenas a este Estado, que é sim comandado por um radical que viola direitos da própria comunidade e sim faz ameaças públicas a Israel, isso é um fato. Eu acho que eu consegui me explicar, né? O senhor vê algum risco de contaminação? Perfeito, obrigada. Daniela, entendi plenamente a pergunta, mas nós não podemos dizer que o Irã é controlado por um radical e não dizer que a faixa de Gaza é controlada por um grupo radical, terrorista, cruel. Eu acho que todos os que estão nos vendo e toda a grande audiência de vocês, eu espero que saibam o que aconteceu em Israel no 7 de outubro, quando terroristas do Hamas invadiram o território de Israel, cerca de 5.000 terroristas, entraram em mais de 20 comunidades, assassinaram 1.200 pessoas, inclusive bebês que estavam em suas camas e pessoas que estavam em uma festa no feriado judaico, deixaram mais de 5.000 pessoas feridas, queimaram casas, decapitaram, estupraram pessoas e sequestraram 351 pessoas para a faixa de Gaza. A guerra em Gaza podia terminar hoje. É muito simples. O Hamas precisa devolver todos os reféns que foram sequestrados pelo Hamas, que estão mais de 620 dias nas mãos dos terroristas em túneis subterrâneos, sem oxigênio, com pouco alimento, com pouca bebida, e largar suas armas, porque o Hamas diz uma coisa muito clara: nós vamos acabar com o Estado de Israel. Nós vamos fazer um próximo 7 de outubro. Nós vamos continuar com os nossos armamentos. Nós temos um objetivo, é acabar com o Estado de Israel. O Hamas diz o seguinte: não importa nossos civis, não importa nosso território, não importa hospitais para o nosso povo, não importa escolas, não importa comida para o nosso povo, só importa uma coisa: importa acabar com o Estado de Israel. Não importa emprego para o nosso povo, porque 17.500 palestinos na faixa de Gaza entravam todos os dias em Israel para trabalhar em Israel. Inclusive, eles recebiam um salário 6 vezes maior do que podem receber na faixa de Gaza. 7.500 palestinos da faixa de Gaza recebiam tratamentos médicos nos hospitais israelenses. Inclusive, no hospital que foi atacado pelo Irã, Soroka, na cidade de Beersheba, era um dos hospitais que recebia pacientes da faixa de Gaza, palestinos, para receber tratamentos médicos que não têm oportunidade de receber na faixa de Gaza. Então, as pessoas que exigem que a guerra em Gaza acabe imediatamente estão exigindo o quê? Que deixar o Hamas com suas armas, fazer o próximo 7 de outubro e continuar com os nossos reféns. Quem fala isso são pessoas que não dão valor nenhum para o Estado de Israel. Então as pessoas dizem o seguinte: vamos acabar essa guerra. O máximo que vai acontecer é que o Estado de Israel vai ser destruído em um próximo 7 de outubro. Vão entrar terroristas por Gaza, vão entrar terroristas do Hezbollah pelo Líbano, vão ser lançados mísseis pelo Irã e pelos Houthis no Iêmen e pelas milícias no Iraque. Mas a guerra vai acabar. O Estado de Israel, no máximo, vai ser destruído. Mas quem dá o mínimo de valor para o Estado de Israel, quem vê que o Estado de Israel trouxe tantas coisas boas para a humanidade, que é um Estado, como eu disse, do tamanho de Sergipe, e que a única coisa que quer é viver em paz. Como disse a Golda Meir, se o exército de Israel largar suas armas, o Estado de Israel termina no mesmo momento. Mas se os terroristas, os nossos inimigos, largarem suas armas, talvez finalmente terá paz aqui na região. Depois dessa, né, gente, ficou com cara de tacho. Mas Eliane Cantanhede também. E olhem essa notícia. Por que morrem menos pessoas em Israel? Sabe quem fez essa pergunta? Eliane Cantanhede, major brasileiro, responde à Globo News. Efetividade e segurança contra ameaças do Irã virou assunto nas redes sociais. A discrepância no número de vítimas civis entre Israel e seus adversários voltou ao centro do debate público depois de uma pergunta feita pela jornalista Eliane Cantanhede, da Globo News, durante o noticiário da emissora. A questão repercutiu nas redes sociais e motivou uma resposta direta do major Rafael Rosenstein, ministro porta-voz de língua portuguesa da história das Forças de Defesa de Israel, neste domingo, dia 22.
Durante o noticiário, Cantanhede perguntou, aspas, por que os mísseis de Israel destroem Gaza, matam milhares e milhares de pessoas e os mísseis saem do Irã e caem em Israel e não matam ninguém? Indagou. Não consigo entender, porque essa guerra, o Irã atinge o alvo e não mata ninguém. Falou com um tom de deboche, viu, gente? Posso garantir para vocês. E a resposta foi certeira. Essa manhã. Eu vim aqui mostrar diretamente para vocês a crueldade do regime terrorista do Irã. Mas eu vim também responder uma pergunta que foi feita ontem por uma jornalista no Brasil. Abre aspas. Por que os mísseis que saem do Irã e caem em Israel não matam ninguém? Tem somente uma mortezinha aqui, outra ali. Fecha aspas. Bem, enquanto o exército israelense faz suas ofensivas somente contra alvos militares, nós atuamos de forma cirúrgica e precisa contra líderes militares, usinas nucleares, lançadores de mísseis do regime terrorista do Irã. O regime iraniano continua atingindo zonas urbanas, hospitais, creches. Nesse lugar aqui, por exemplo, um bairro residencial no centro de Israel, onde tem também um asilo para idosos. Isso mesmo, um asilo para idosos. Caiu na manhã de hoje um míssil balístico iraniano carregando cerca de 400 quilos de explosivos. Isso não foi um erro de cálculo, esse não é um alvo militar. Esse míssil é teleguiado e seu alvo é preciso. Esse é o alvo planejado do regime iraniano. Crianças, mulheres, idosos em suas camas. O que me deixa sem palavras é ver pessoas que detonam Israel. Quando atacamos de forma cirúrgica centro de comando terroristas em zonas civis, mas se calam quando o Irã ataca áreas residenciais sistematicamente, de forma indiscriminada. Qualquer pessoa que vê essa cena imaginaria sem dúvida dezenas de mortos. Mas felizmente, nesse local ninguém morreu. 10 pessoas ficaram levemente feridas. E agora responda a pergunta por que tão Sai daí, poucas bola. pessoas morrem em Israel Tá mexendo e muito aqui, mais ó, morrem em toda Gaza ou no hora. Irã. A resposta é simples. Porque nós nos preocupamos com nossos civis. Enquanto nossos inimigos utilizam todos os recursos para aprimorar a máquina de destruição, movidos pelo ódio, constroem mísseis, túneis e usinas nucleares, deixando seus civis expostos e até utilizando eles como escudos humanos, nossa prioridade são nossos civis. Por isso, nós construímos e aprimoramos sistemas de defesa aérea, bunkers, hospitais, centros de habilitação. O Irã lançou mais de 500 mísseis balísticos em uma semana. Menos de 10% desses mísseis chegaram ao seu destino. Tenta imaginar se todos os mísseis alcançassem seus objetivos. Inimaginável, né? Agora imagina se o Irã tivesse 20 mil mísseis como esse que caiu aqui. Agora imagina se o Irã tivesse bombas nucleares. Agora tenta me explicar como existem no Brasil pessoas que apoiam esse regime e continuam rejeitando Israel. Eles continuarão atuando movidos pelo ódio, destruição e o fim de Israel. Nós continuaremos lutando com determinação para desmantelar as capacidades terroristas de nossos inimigos. Como disse Golda Meir, se nós deixamos nossas armas, Israel é destruído no mesmo dia. Se nossos inimigos largarem suas armas, terá finalmente paz aqui na região. Realmente, né, gente? Terá finalmente paz na região. E Trump já entendeu isso, enquanto Lula, né, vocês estão vendo, né? E agora, gente, olhem esta notícia diretamente dos Estados Unidos. Congresso dos Estados Unidos convoca Paulo Figueiredo para falar sobre repressão transnacional. O jornalista prestará depoimento sobre perseguições internacional promovida por Alexandre de Moraes contra brasileiro nos Estados Unidos. O Congresso dos Estados Unidos vai realizar nesta terça-feira, amanhã dia 24, uma audiência pública para discutir as crescentes ameaças da repressão transnacional, quando governos perseguem cidadãos além das suas fronteiras. O jornalista brasileiro Paulo Figueiredo foi convidado a depor na Comissão de Direitos Humanos, Tom Lantos, em Washington, para revelar casos de perseguição extraterritorial promovida por autoridades brasileiras, com foco na atuação do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A audiência organizada pelos congressistas Jamie McConnell e Chris Smith discutirá tendências na repressão transnacional e abordagens políticas para conter práticas consideradas violações de direitos humanos. Segundo o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, repressão transnacional envolve ações do governos estrangeiros que tentam intimidar, coagir, ameaçar ou perseguir opositores políticos, jornalistas, dissidentes, minorias religiosas e membros de comunidades no exterior.
Na sessão, os parlamentares norte-americanos examinarão como o regime e a autoridade utilizarão, além de medidas legais, recursos como vigilância digital, perseguição de familiares, pressão sobre empresas e abuso de mecanismo internacional, como a Interpol, para perseguir seus alvos fora dos próprios territórios. A notícia que eu quero dar a vocês é que o Congresso dos Estados Unidos convocou uma audiência na Comissão de Direitos Humanos para terça-feira, para tratar especificamente deste assunto de repressão transnacional. É uma primeira audiência que vai acontecer na Comissão de Direitos Humanos para tratar especificamente desse tema, incluindo o Brasil. E a notícia que eu quero dar a vocês aqui em primeira mão no 4x4 é que eu tive o privilégio de ser chamado, mais uma vez, para testemunhar dentro do Congresso dos Estados Unidos a respeito do Alexandre de Moraes. E eu já preparei aqui o meu discurso ao longo do final de semana e vou historiar um pouco de como o Alexandre de Moraes tem perseguido indivíduos dentro dos Estados Unidos, companhias dos Estados Unidos, e tem utilizado companhias americanas, no caso as Big Techs, para perseguir indivíduos no mundo inteiro. É um assunto muito sério, que tem consequências com apoio bipartidário, e eu diria que talvez seja uma das maiores vulnerabilidades do Alexandre de Moraes. Gente, a batata do ministro está mais que assando. E olhem o que fez o governo Lula, que infelizmente representa o povo brasileiro. Eu sei que vocês devem pensar, ele não me representa, porque o meu presidente de coração é Bolsonaro, o meu também. Mas no momento ele é o presidente da República. E olha o que ele está fazendo, vocês vão ficar chocados. Governo Lula condena ataque dos Estados Unidos no Irã e fala em violação. É isso mesmo? O governo brasileiro falou, aspas, em grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio. Por meio da nota divulgada na tarde deste domingo, o governo Lula do PT falou, aspas, em grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio, horas depois dos ataques dos Estados Unidos contra instalações nucleares do Irã. No texto, o Ministério das Relações Exteriores disse que o governo, aspas, condena com veemência nesse contexto ataques a militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos contra instalações nucleares em violação da soberania do Irã e do direito internacional, fecham aspas. É isso que vocês escutaram mesmo, é surreal. O Itamaraty reforçou a posição empressada mais cedo pelo ex-chanceler e atual assessor especial da Presidência da República, Celso Amorim, de que qualquer ataque armado às instalações nucleares representa uma transgressão na Carta das Nações Unidas, à ONU, e de normas da Agência Internacional de Energia Atômica. Aspas, ações armadas contra instalações nucleares representam uma grave ameaça à vida e à saúde das populações civis, a expô-las ao risco de contaminação radioativa e aos desastres ambientais de larga escala, complementou. É isso que vocês escutaram. Eu fiquei perplexa e sei que cada um de vocês também, mas eu quero saber a opinião de vocês. Vamos continuar orando por Israel, vamos continuar orando pelo nosso amado presidente Bolsonaro, porque tudo que eles querem é tirar Bolsonaro da jogada de 2026. Mas se vocês, assim como eu, acreditam em Deus e têm fé que Bolsonaro vai ser o nosso presidente de novo em 2026 e vai mudar toda a história do nosso Brasil, deixe aqui nos comentários e também deixe nos comentários o que vocês acharam das declarações de Lula e também do porta-voz de Israel. Bom, gente, eu vou ficando por aqui para o vídeo não ficar muito longo, só não esquece de curtir, compartilhar, comentar, deixar o seu like e se inscrever no canal. Muito obrigada a todos, eu desejo um dia mais que abençoado e repleto do amor de Deus. Até nosso próximo editorial.